Bom, e nesse espaço aqui estamos recebendo o Sérgio Figueiredo de Moraes. Sérgio, prazer em tê-lo novamente aqui no programa, né? Já passou o sufoco do imposto de renda, né? Porque abril, né? Graças a Deus. Porém, sempre é uma safrinha à parte, né? É que verdade, pode se né? queixar também. É onde mais os contadores faturam também, né? E é muito trabalho, né, Sérgio? Muito trabalho. Muito trabalho, tem que cumprir prazos e tal. E nem um grande problema, assim, que os contadores têm nessa época do ano é que as pessoas, muitas vezes, elas não guardam recibos, né? Então, aquela documentação toda tem que fazer, acertar a questão de colocar os números ali, os rendimentos e tal, e tem que ter toda a documentação. Isso é importante, né? É verdade. O que a gente aconselha sempre aos contribuintes é terem uma pastinha, né? E toda a documentação, seja recibos médicos, seja mensalidades escolares, colocar dentro daquela caixinha. Aí, quando chega no final do ano, é mais fácil de poder reunir. E sempre, antes de trazer também a documentação, pegar a declaração anterior e dar uma revisada para verificar aquelas coisas que eventualmente pode ter esquecido, a troca de um carro, né? Então, teria que ter o recibo de venda, o recibo de compra do novo veículo, né? Então, isso com certeza facilitaria bastante a vida dos contadores. É verdade. E até porque, né, hoje em dia não dá para passar a Receita Federal para trás. Quer dizer, nunca deve-se fazer isso, mas antigamente, sem a questão da informática, da informatização toda, era mais fácil. O cara passava esquecia de alguns rendimentos que recebia e tal, essas coisas todas. Hoje não dá, porque hoje realmente a Receita Federal tem todas as informações que muitas vezes você não tem ou você não quer informar. Então é muito bom não ter problemas com o leão. Bom, Sérgio, uma das coisas que está acontecendo neste país, lamentavelmente, é que muitas pessoas estão, por outras razões, mas principalmente por falta de segurança, indo embora do Brasil. Quer dizer, a saída tem sido o aeroporto. A Europa, por exemplo, a Nova Zelândia, tem muitos amigos meus lá, inclusive, na Nova Zelândia, e vários outros países, inclusive países aqui, Uruguai, a própria Argentina, que não são modelos para nós, mas de qualquer maneira a insegurança está tão grande no Brasil que as pessoas fazem de tudo para sair daqui. Quem pode, vai. Nesse caso, Sérgio, as pessoas que vão embora do país, como é que fica? Que providências elas têm que tomar do ponto de vista de um acerto de ficar bem com o leão, com a Receita Federal? Pois não. É importante salientar, né, que exatamente nesse caso, como tu citaste, né, então ocorre a imigração, que é o contrário da imigração, que são pessoas que vêm para o Brasil, e no nosso caso a imigração é que se promove o êxodo, né, e o pessoal sai do nosso país. Bem, para a Receita Federal, existem duas formalidades legais. Uma delas é fazer uma declaração de informação de saída no país. Essa declaração ela é feita no próprio site da Receita Federal e ela pode ser feita desde o momento que a pessoa saiu efetivamente, definitivamente do país, como pode ser entregue até o prazo máximo do dia 28 de fevereiro do ano subsequente. Também existe, no caso, a declaração, digamos, final, né, de saída definitiva do país, a declaração de saída definitiva do país, que ela é nos mesmos moldes da declaração de ajuste anual e ela é entregue no prazo normal de 30 de abril também do ano subsequente, porém com aquela data que efetivamente a pessoa saiu, né? Botando os bens que existiam para se ter a situação patrimonial que ele existia naquele momento da saída. A partir dali, ele não precisa mais fazer declarações de ajuste anuais enquanto ele permanecer no exterior. Quando ele voltar, ele tem que tem que declarar para a Receita que voltou. Exatamente. Tá, e me diga uma coisa, qual é o prazo, se existe esse prazo, que eu saio do Brasil, vou embora, vou lá para Londres, vou para, seja o que for, para os Estados Unidos, para Nova Zelândia e tal. Eu saio do Brasil e até qual é o prazo em que eu serei considerado um não residente fiscal? Muito bem. O prazo máximo, né, é de 12 meses. Então, 12 meses da data que a pessoa saiu. Aí ele é considerado como residente não fiscal. E no caso, independente dele ter intenção de voltar para o país, né, ou que ele considere aquilo uma coisa provisória, ele foi ficar lá 1 ano e meio para concluir algum curso, alguma coisa, passou de 1 ano, ele é considerado não residente no Brasil.
Passou de um ano. Passou de um ano. 12 meses é o prazo máximo. Tá, né? me diga uma coisa, o cara vai embora daqui do Brasil e tal, mas ele mantém algum vínculo econômico aqui, alguma atividade econômica aqui. Ele, estando fora do Brasil, ele está sujeito também à tributação aqui? Sim, mas de uma forma exclusiva na fonte, né? Então, é que nem aqueles rendimentos do banco, que na verdade já é retido, né, e informado o valor líquido, que não há tributação posterior, porque ele já é descontado na fonte. Né? Isso é considerado exclusivamente na fonte, então. Perfeito. Bom, além da Receita Federal, o camarada vai embora, sai do Brasil e tal, ele precisa fazer esta comunicação de emigração para um outro órgão além da Receita Federal? Sim. Até confesso que essa confirmação eu tive há muito pouco tempo, né? Mas existe sim uma obrigatoriedade junto ao Banco Central para aquela pessoa física que tenha participação no capital de alguma empresa no Brasil. Então, a empresa onde tem o capital social, ela tem a obrigação de comunicar, então, o Banco Central que ela tem no seu capital, digamos, capital de pessoa não residente no país. E, por sua vez, aí a pessoa física, né, que passa a ser um investidor não residente. Tem essa configuração. Tá, como é que são feitos a tributação de rendimentos recebidos de fonte pagadora no Brasil para quem está fora? Digamos assim, para casos, aqui tem um caso assim, título de pensão alimentícia, pensão por morte ou invalidez permanente ou aposentadoria, esses casos. Bom, no caso da pensão alimentícia, né, a tributação é de 15%. Já no caso, por exemplo, dos demais casos que foi citado, aposentadoria, né, pensão, né, nesses casos, como isso é considerado um rendimento que vem do trabalho, então a alíquota é de 25%. 25%? 25%. Mas é importante salientar que o valor recolhido aqui no Brasil, a título de imposto de renda, ele poderá ser compensado no exterior, desde que o país que a pessoa se encontre tenha um acordo bilateral entre os dois governos. Normalmente existe esse acordo, né? Ou não? Acho que em grande número de países existe isso. Em grande número de países existe, né? Mas cada país tem uma particularidade diferente. Sim, claro, é um acordo diferente, né? Então, existe uma burocracia muito grande, né, para ser feita, mas é possível, sim, ele abater lá do rendimento dele. Mesmo que ele tenha pago um valor maior aqui de imposto do que o imposto de lá, ele só vai poder compensar lá o máximo que seria devido no outro país. Vamos dizer que aqui descontou os 25% e lá a tributação seja de 15%. Aquele valor vai liquidar com o que ele teria que pagar lá, mas em compensação ele não tem devolução, como existe no Brasil. Tá certo. Bom, Sérgio, na verdade, o dia 30 de abril foi o prazo máximo, né, que a Receita Federal estabeleceu para esse acerto dos contribuintes com ele, com a Receita. Passou esse prazo, como é que fica agora? Quem não fez essa declaração? Bom, essa declaração de 30 de abril, que seria, digamos, a saída definitiva do país, né, ele vai ter que fazer a declaração e vai ter que pagar multa, né? O valor mínimo da multa seria R$ 165,74, porém, também, conforme o valor do imposto devido, esse valor da multa aumenta. Tá, pela tua experiência, Sérgio, qual é o percentual, assim, digamos, pessoas físicas e jurídicas, qual é o percentual dessas categorias que normalmente não fazem a declaração nesse tempo? Existe um percentual histórico ou não? Na verdade, quem atrasa, né, normalmente são as pessoas físicas, né? Porque a pessoa jurídica normalmente já tem o seu contador, né? E ele, por exemplo, procura seguir todas os prazos correspondentes, né? Já na pessoa física, a pessoa esquece de procurar, o contador muitas vezes manda carta dizendo que tem que fazer. O cara sempre deixa para a última hora e de repente na última hora não consegue fazer. E existe clientes, por exemplo, lá no escritório, a maior parte dos clientes faz o imposto de renda conosco, mas tem uns que gostam de fazer seu imposto de renda. E às vezes eles esquecem do prazo, né? Sérgio, obrigado pela tua presença aqui. Pois não. Até a semana que vem, tá? Se Deus quiser. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade aqui no nosso Economia e Desenvolvimento.